Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciele, professora do primeiro e segundo ano de Teoria Musical. Hoje começaremos a nossa aula com a página 9, Conteúdo e Intervalos Correspondentes. Então, nós vamos aprender agora o que são os intervalos correspondentes. Para se encontrar o correspondente simples de um intervalo composto, subtrai-se desse o número 7 ou um múltiplo de 7. Então, nós vamos ver neste exemplo aqui, nós temos aqui um intervalo de nona. O que nós devemos pensar? Quantas oitavas cabem no intervalo de nona? Então, dentro do intervalo de nona, cabe apenas um intervalo de uma oitava. Então, no lugar do 8, nós vamos colocar o número 7. Então, aqui é correspondente a uma oitava. Ao invés de diminuir por 8, eu diminuo por 7. Então, 9 menos 7, eu tenho 2. Então, aqui vai sobrar um intervalo de segunda. Então, o intervalo correspondente simples de uma nona é uma segunda. No próximo exemplo, nós temos aqui o intervalo de 23ª. Diminuindo por 21. Por que 21? Porque dentro de uma 23ª cabem 3 oitavas. Então, aqui é referente a 3 oitavas. Lembrando que para cada oitava a gente soma o número 7. Então, seria, na verdade, 3 vezes 7, que é igual a 21. Então, 23 menos 21... eu vou ter aqui agora na resposta uma segunda também. Então, o intervalo correspondente simples da 23ª é uma segunda. Agora eu tenho aqui 21ª menos 14. Por quê? Mas cabe ali mais uma oitava. Só que se a gente for diminuir 21 por 21, a gente vai ficar com 0. Então, a gente não tem nenhum intervalo correspondente. Então, sempre tem que sobrar um intervalo. Tá? Então, aqui é referente a 2 oitavas. Então, seria 2 vezes 7 igual a 14. Tá? Então, aqui no final vai sobrar um intervalo de sétima. No próximo exemplo, nós temos aqui uma 35ª menos 28. Esse 28 aqui é referente a 4 oitavas. 4 oitavas. Então, ou 4 vezes 7, que vai dar 28. Aí nós temos 35 menos 28, que vai sobrar 7. Então, uma sétima. O intervalo correspondente simples de uma 35ª é o intervalo de sétima. Ainda seguindo na mesma página, página 9, vocês vão encontrar ali os exercícios, tá? Desse exemplo que eu acabei de passar para vocês ali. Então, vocês têm ali a letra A, 33ª. Vocês têm que pensar quantas oitavas cabem ali, tá? Aí vocês vão diminuir, só tomem cuidado que vocês têm que pensar no 7 ou múltiplo de 7. Não pode colocar oitava, senão vai dar errado. Tá? Então, pensem sempre no número 7. Tem que ver quantas oitavas cabem para ver se vocês vão colocar só o 7 ou se vão colocar os múltiplos de 7. Lembrando que nunca pode dar 0 na resposta. Tá? Tem que sempre sobrar um intervalo simples. Diminuir, mas ainda é um intervalo composto. Significa que tem que continuar diminuindo. Tem que chegar no intervalo simples. E também na página 9, nós temos o exercício 2, que é para vocês formarem os intervalos pedidos. Então, eu vou colocar aqui no quadro 2 exemplos. E agora, então, a gente vai formar os intervalos compostos. Nós temos aqui o intervalo de 16ª. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. A gente repete. 16ª menor. E a gente vai ter que pensar quantas oitavas cabem nesse intervalo.
Então, se eu tenho 16 ali, cabem quantas oitavas? Cabem 2, tá? 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho que diminuir aqui, 16 menos 14. Então, 16 menos 14 vai sobrar 2. Mas não é apenas o número 2, vai sobrar aqui uma segunda menor. Então, tem que sobrar uma segunda menor. A gente vai usar tudo isso para poder formar o intervalo. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós temos que jogar essa nota, que é a nota Dó, 2 oitavas acima. Tá? Então, primeiro eu vou encontrar a primeira oitava. A primeira oitava dela fica aqui no terceiro espaço. Então, esse aqui é só um rascunho para vocês saberem como que vocês vão colocar a nota final. Agora, eu vou jogar mais uma oitava acima. Então, esse Dó mais uma oitava acima. Então, vai ficar na segunda linha suplementar superior. Então, aqui eu tenho uma oitava, aqui eu tenho mais uma oitava. E agora, eu vou formar o intervalo de segunda menor a partir dessa última nota aqui, tá? Então, uma segunda acima de Dó é a nota Ré, que fica no terceiro espaço suplementar superior. Agora, eu tenho que contar. Do Dó para o Ré, eu tenho tom. Tom é uma segunda maior, só que eu tenho que formar uma segunda menor. Então, aqui, o Dó está embaixo, o Ré está em cima. Para eu encolher o intervalo, eu vou descer o Ré. Então, eu vou colocar aqui um bemol. Então, a minha resposta, na verdade, é Ré bemol. Então, do Dó até o Ré bemol, eu tenho uma 16ª menor. Se alguém tiver alguma dúvida, daí vocês podem contar daqui até lá em cima. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 notas, tá? Então, 16ª menor. Agora, nós vamos ver um outro exemplo aqui, para dar uma fixada melhor, de uma 12ª justa descendente. Então, eu pego, fazer da mesma forma, uma 12ª justa. Agora, eu tenho que pensar, cabem quantas oitavas ali? Cabe apenas uma oitava, então eu vou diminuir por 7. 12 menos 7, 5. Só que não é apenas 5, vai sobrar uma quinta justa. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exemplo. Só que agora eu tenho que fazer para baixo. E detalhe, nesse exemplo nós temos um bemol. Então, quando a gente for colocar a oitava da nota, não pode esquecer de levar junto a alteração. Se vocês colocarem só a nota, vai dar errado a resposta final. Então, aqui eu tenho Mi bemol, não Mi natural. Então, eu tenho que trazer junto o bemol. Então, a oitava dessa nota está aqui na primeira linha, Mi bemol. Então, uma oitava. Agora, eu tenho que formar uma quinta justa abaixo do Mi bemol. Então, agora, eu vou colocar a nota no Lá. A nota Lá. Então, nós vamos contar. Esquece um pouquinho aqui e ver quanto, esquece o bemol um pouquinho e conta quantos tons e semitons nós temos ali. Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Tenho 3 tons e meios, que é uma quinta justa, que é o intervalo pedido aqui. Tem que ter uma quinta justa. Só que não podemos esquecer que aqui tem um bemol. E para continuar sendo quinta justa, nós temos que colocar a mesma alteração nas duas notas. Então, agora nós temos ali um intervalo de quinta justa no final. E vamos pensar do Mi bemol até o Lá bemol, aqui. Nós temos, então, formado um intervalo de 12ª justa descendente, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11ª justa descendente.
Ainda na mesma página, na página 9, agora nós vamos falar sobre inversão de intervalos. Então, inverter um intervalo consiste em transportar a sua nota mais grave uma oitava acima ou a sua nota mais aguda uma oitava abaixo. Então, nós temos aqui um exemplo, Fá sustenido e Ré sustenido. Então, nós vamos inverter esse intervalo aqui. Primeiro, eu vou ver qual intervalo que eu tenho formado aqui. Então, eu tenho Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, um intervalo de sexta. Primeiro, nós vamos ver o intervalo numérico ali. Agora, eu vou inverter esse intervalo. Então, a minha nota mais grave aqui é o Fá sustenido. Então, eu vou jogar ele, vou deixar o Ré aqui, e jogar o meu Fá uma oitava acima, que é na quinta linha. Então, agora eu tenho Ré, Mi, Fá, um intervalo de terça. O intervalo de sexta passou a ser um intervalo de terça. Eu inverti esse intervalo. Agora eu vou ver aqui, tenho sexta o quê? Maior ou menor? Vamos ver. Esquece a alteração para poder contar. Depois, a gente coloca a alteração novamente. Então, notas naturais primeiro. Então, do Fá até o Ré. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. E Dó para Ré, tom. 1, 2, 3, 4 e meio, sexta maior. Como eu tenho a mesma alteração nas duas notas, continua sendo sexta maior. E agora eu vou contar aqui o meu intervalo, do Ré até o Fá, aqui invertido. Esquece a alteração um pouquinho, conta só as notas naturais. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Um tom e meio. Um tom e meio é terça menor. Como eu tenho a mesma alteração nas duas notas, continua sendo terça menor. Então, uma sexta eu inverti e virou uma terça. E um intervalo maior eu inverti, tornou-se um intervalo menor. E uma observação sobre a inversão dos intervalos é que somente os intervalos simples podem ser invertidos. Os intervalos compostos não podem ser invertidos, pois, ao se colocar a nota mais grave uma oitava acima ou a nota mais aguda uma oitava abaixo, o intervalo perde a sua característica de composto e transforma-se em intervalo simples. Então, por exemplo, aqui eu tenho um intervalo composto. Tá? Se eu jogar a minha nota mais grave uma oitava acima, que é uma oitava, daqui para cá, que é do Dó para o Ré, agora ele vai se tornar um intervalo de segunda. Então, ele deixou de ser um intervalo composto. Então, eu não posso inverter, senão ele deixa de ser composto e vira um intervalo simples. Aqui a mesma coisa, se eu jogar a minha nota mais aguda para uma oitava abaixo, também tem o Dó e Ré, vai ser um intervalo de segunda. Também já não é mais um intervalo composto, agora ele vai ser um intervalo simples. Então, ele perde a característica de composto, se torna simples. Então, não posso inverter esses intervalos. Os intervalos compostos eu não posso inverter. Então, agora vocês vão pegar a apostila na página 10, tá? Para acompanhar aqui a minha explicação. Então, na inversão de intervalos, observa-se que a soma do intervalo original e do invertido é 9. Sendo assim, uma primeira depois de invertida passa a ser uma oitava. Se eu somar uma oitava e uma primeira, vai dar 9. Uma segunda depois de invertida passa a ser uma sétima. Se eu somar 7 mais 2, 9. Uma terça depois de invertida passa a ser uma sexta. 6 mais 3, 9. Uma quarta depois invertida passa a ser uma quinta. 5 mais 4, 9. Uma quinta depois invertida passa a ser uma quarta. 4 mais 5, 9. Uma sexta depois invertida passa a ser uma terça. 6 mais 3, 9.
Uma sétima depois de invertida passa a ser uma segunda. 2 mais 7, 9. A oitava justa invertida torna-se primeira justa. As oitavas aumentada e diminuta, quando invertidas, passam a ser um intervalo de semitom cromático ou uma primeira maior. Lembrando que não existe primeira diminuta. Observa-se ainda na inversão dos intervalos que os intervalos maiores se tornarão menores, os menores se tornarão maiores, os aumentados se tornarão diminutos, os diminutos se tornarão aumentados, apenas os justos permanecem justos. Então, na inversão de intervalos, nós devemos tomar cuidado tanto com a classificação numérica quanto com a classificação qualitativa. Tá? Dos intervalos, porque vai mudar essas duas classificações. Então, nessa mesma página, na página 10, nós temos um exercício, que vocês deverão falar quais são as inversões dos intervalos pedidos ali. Então, eu vou passar aqui no quadro um exemplo, para vocês tentarem resolver os demais exercícios. Então, vocês vão apenas colocar na forma escrita ali qual é a inversão dos intervalos. Então, aqui eu tenho o intervalo de sétima maior. Então, eu tenho que lembrar que eu devo modificar tanto a classificação numérica quanto a qualitativa. Então, um intervalo de sétima invertido vai se transformar no intervalo de segunda. Um intervalo maior invertido vai se transformar no intervalo menor. Um intervalo de quarta invertido vai se transformar numa quinta. Intervalo justo continua justo. Intervalo de terça invertido se torna uma sexta. Um intervalo diminuto se torna um intervalo aumentado. Então, esses são alguns exemplos e vocês tentam resolver os próximos exercícios sozinhos. E para encerrarmos a nossa aula e também os conteúdos sobre intervalos, nós vamos falar agora sobre intervalos consonantes e dissonantes. Então, primeiro, vamos entender o que é consonância. Então, consonância é sensação de repouso e estabilidade. Posteriormente, eu vou tocar ali no piano para vocês sentirem a diferença entre um intervalo consonante e um dissonante. E dissonância é a sensação de movimento e tensão. Então, os intervalos consonantes são as terças menores, maiores, sextas menores e sextas maiores. E esses podem ser chamados de consonantes variáveis, porque podem variar a classificação de maior ou menor e continuam sendo consonantes. Então, independente se é terça menor ou terça maior, ele vai continuar sendo consonante, por isso variáveis. Eu posso variar, ele continua sendo consonante. Aí nós temos os consonantes invariáveis, que é a quarta justa, a quinta justa, a oitava justa. Por que invariáveis? Porque se eu mudar a classificação deles, ou seja, se eu chamar de quarta aumentada ou quarta diminuta, ele já não vai ser mais consonante. Ele vai virar o próximo intervalo que nós vamos ver, que é o dissonante. Então, os intervalos dissonantes é o intervalo de segunda menor, segunda maior, sétima menor, sétima maior e todos os intervalos aumentados e diminutos. Então, por isso que foi explicado que se eu colocar uma quarta aumentada, ela já não vai ser mais consonante invariável, ela vai ser agora um intervalo dissonante. Então, para vocês entenderem a diferença sonora entre o intervalo consonante e dissonante, eu vou tocar para vocês ali no piano algumas notas para vocês poderem entender melhor. Primeiro, tocarei um intervalo de terça menor. Agora, o intervalo de terça maior. Intervalo de sexta menor.
intervalo de sexta maior. Agora, vou tocar os intervalos consonantes invariáveis. Intervalo de quarta justa. Intervalo de quinta justa. E intervalo de oitava justa. Então, quando a gente fala em intervalo consonante, em consonância, é a sensação de repouso que nós sentimos ao ouvir. Então, eu vou colocar aqui agora o intervalo harmônico de terça maior. E agora o intervalo harmônico de quarta justa. Agora eu vou tocar os intervalos melódicos dissonantes. Então, farei agora um intervalo de segunda menor. Um intervalo de segunda maior. E agora um exemplo dos intervalos aumentados, uma segunda aumentada. Então, agora eu vou tocar um intervalo harmônico dissonante, para vocês sentirem, né, a tensão que ele causa ao nós ouvirmos esse intervalo. Então, agora só para vocês compararem um intervalo consonante de um dissonante. Então, primeiro um consonante, intervalo harmônico. E agora o intervalo dissonante, harmônico também. Então, encerrando a aula, nós temos na página 11 ainda um exercício, onde vocês devem informar se o intervalo é consonante variável ou consonante invariável. Então, se for consonante variável, vocês vão colocar a letra C e a letra V. Se for consonante invariável, a letra C e a letra I. E se for um intervalo dissonante, vocês vão colocar a letra D. Então, encerramos a nossa aula e os conteúdos a respeito dos intervalos. Qualquer dúvida que tiverem, pode procurar durante a semana, que estaremos respondendo e tirando todas as dúvidas. Até a próxima aula!